Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre este livro aqui, ó, A Nova Desordem Digital, escrito pelo David Weinberger em 2006. É um livro um pouco antigo para os tempos atuais, mas ele é bem interessante. E já vamos explicar por quê. O autor ele vai trabalhar com a questão da classificação de dados, de metadados, a organização de coisas, a organização principalmente do conhecimento humano de forma sistemática. Então ele trabalha alguns conceitos bem interessantes também. Ele fala sobre essencialismo. Essencialismo aqui na definição que o autor coloca, citando Aristóteles, é o seguinte: é a ideia de que tudo é definido por aspectos claros e reconhecíveis que definem a essência de algo. Para Aristóteles e a tradição por ele disseminada, a essência de uma espécie é o conjunto de características que define exclusivamente como uma categoria se propõe a explicar. Então, o livro fala dessa questão de essencialismo, de categorização, de explanação das coisas, de tentar explicar como as coisas são e como elas funcionam. Mas é claro, como o próprio título diz, A Nova Desordem Digital, ele também aborda a questão do aumento do conhecimento da esfera, passando do analógico para o digital. E aí vem a questão de miscelânea, que o autor também aborda. Miscelânea é uma mistura de coisas dos mais variados tipos de conhecimento possíveis. Também é interessante aqui que o autor ele se propõe a falar de tags. As tags a gente conhece, né? Quando você marca uma postagem, coloca um assunto, um título, e isso no hiperlink ele vai gerando novas pontes de você acessar outros tipos de conhecimento correlacionados com o assunto que você abordou. E tem, então, uma coisa assim que eu percebi na leitura deste livro, em primeiro lugar, é que ele é realmente um livro um pouco mais difícil de ler no começo, até a metade dele é bem difícil, mas depois ele se torna bastante agradável, porque ele chega mais perto da nossa realidade. O problema é que o livro foi escrito lá em 2006, então muita coisa ocorreu de lá para cá. E ele cita algumas empresas que já não existem mais, ou que perderam a relevância. Hoje em dia a gente escuta falar muito do Facebook ou da Meta, do Instagram, também do Twitter, que agora é o X, e enfim, o WhatsApp, essas situações todas. Mas principalmente de redes sociais, é o Instagram, o Facebook e o X, né, o antigo Twitter, que movem, assim, causam turbilhão nas redes sociais. Mas não só isso, ele fala do Flickr, que antigamente era uma rede que coletava, onde a gente postava as fotos, né? O Instagram ele veio para substituir o Flickr, e o Instagram depois se tornou algo muito maior do que o próprio Flickr. Mas ele trata dessa questão das hashtags que eram colocadas nas fotos e tudo mais. E ele também fala que é muito interessante, de ordem, né? Primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Então, para exemplificar o que o autor quis dizer com isso, é bem fácil, porque eu tenho aqui o exemplo bem claro. Se você observar aqui atrás, eu tenho meus livros. São os livros físicos. O autor ele trata dessa primeira, segunda e terceira ordem da seguinte maneira, né? A primeira ordem é quando, por exemplo, eu comprei um livro e eu coloquei na minha biblioteca, ele está ali. Mas ele ainda não está separado. Então é um amontoado de livros. A segunda ordem, ele já vai abordar a questão seguinte. Por exemplo, aqui eu coloquei, você vai ver, tem uma bolinha ali colorida. Então, conforme é o assunto, eu acabei categorizando os meus livros. Tem livros sobre história, sobre administração, literatura, didática. Eu separei eles em 8 áreas de conhecimento. Dentro dessas 8 áreas, eu subdividi eles em três aspectos, né? Então, tem essa questão, assim, que é a segunda ordem. Então, nessa segunda ordem, eu consegui categorizá-los por assuntos temáticos do conhecimento humano. Aí vem a terceira ordem que o autor ele trabalha, ele comenta, que é justamente dentro dessa nova
desordem digital. A terceira ordem, por exemplo, é que eu tenho esses livros aqui, todos eles estão no meu Scoob. Scoob é o book, ao contrário, é uma rede social de livros. Só que daí no Scoob eu tenho a capa do livro, tenho o nome do autor, tenho a editora e também coloco alguns assuntos, como eu cataloguei aqui comigo, história, administração, economia, negócios. Lá no Scoob eu também coloco isso. E eles formam uma tag de nuvem. Aí se eu clico tipo em administração, o Scoob vai me trazer na minha estante todos os livros que eu já cataloguei como administração. Se eu digito um autor, por exemplo, o Caio Fábio, ele vai me trazer todos os livros do Caio Fábio. Se eu digito uma editora como, por exemplo, a Vida Nova, ele vai me trazer todos os livros que eu tenho da editora Vida Nova. Então, dentro da minha estante, né? Fora que eu posso buscar também por autor, por editora, por autor, no próprio Scoob ele vai me trazer esses livros. Mas na minha estante, que era analógica, que era bagunçada, depois eu organizei ela e ainda estou organizando fisicamente, eu também tenho ela dentro do mundo virtual no Scoob, que então é a terceira ordem. Então, neste livro aqui, o autor ele vai trabalhar justamente da nova desordem digital, porque ele entende que quanto mais informação, mais conhecimento, também é um certo caos. Mas neste caos se faz necessário criar algumas categorizações, e de tal forma que eu e você, nós também contribuímos para que isso ocorra quando a gente faz lá uma hashtag, quando a gente marca um post, quando a gente lê um artigo, quando a gente faz um comentário. Além de tudo isso, como eu falei, o livro foi escrito em 2006 e agora em 2023 a gente tem inteligência artificial que trabalha com todas essas metadados, que identifica a hora que você acessou, o livro que você está lendo, o livro que você marcou, como você curtiu, e assim vai identificando o indivíduo dentro desse universo, desse universo em rede, desse universo que está na internet, nas redes sociais também. E a inteligência artificial, isso já tem documentário que fala sobre isso, eles acabam utilizando os nossos perfis para poderem oferecer para nós produtos, serviços ou até mesmo influenciar em quem a gente vai votar, tá certo? É um livro bom, não é o melhor de todos, né? Como eu falei antes, a questão é você passar da metade dele. Passando da metade, você vai se deliciar, porque daí o livro se torna bastante agradável. Tá? Já é, pessoal, isso aqui era uma dica de leitura. Valeu, um abraço e vamos pôr ordem no nosso mundo digital também. Valeu, até mais.